Olá! A nossa aula de hoje tratará de 3 elementos fundamentais da sintaxe: frase, oração e período. Mas o que é mesmo sintaxe? É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras e a relação lógica entre elas, permitindo que um conjunto de palavras constitua aquilo que nós denominamos como texto. E quais são as unidades básicas do texto, além das palavras? São as frases, né? As frases constituem-se como a unidade mínima da sintaxe da língua. Ela possui sentido completo e pode ou não conter verbos. Quando a frase não possui verbo, chama-se frase nominal. Exemplo: que belo dia. Quando a frase possui verbo, chama-se frase verbal. Exemplo: o dia hoje está lindo. Nós temos a presença do verbo estar. Há diversos tipos de frases: frases declarativas, frases exclamativas, interrogativas, optativas e imperativa. No primeiro exemplo, nós temos um exemplo de frase exclamativa. No segundo exemplo, nós temos o exemplo de frase declarativa afirmativa. O emissor está afirmando que o dia está lindo. O outro elemento básico da sintaxe é a oração. A oração se conceitua como um conjunto de palavras que gira em torno de um verbo. Ela pode ou não ter sentido completo, e ela possui um verbo ou possui locução verbal. Aí nós temos aqui 3 exemplos. O dia está maravilhoso. Nós temos aqui um exemplo de oração que possui apenas um verbo, o verbo está. No segundo exemplo, Maria decide partir mais cedo. Nós temos aqui a locução verbal, decidiu partir. E no terceiro exemplo, a moça gostava. Nós temos um exemplo aqui de oração sem sentido completo. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a moça gostava. A moça gostava de quê? De dançar. A moça gostava de ir ao cinema. A moça gostava de cantar. E por aí vai, né? Há necessidade de um complemento. Geralmente, as orações se constituem com os termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. No primeiro exemplo, nós temos aqui o dia é o sujeito e está maravilhoso, predicado. Na segunda oração, Maria, sujeito, e decidiu partir mais cedo, predicado. Algumas orações possuem apenas predicado, certo? Só o que não pode existir de forma nenhuma é oração sem predicado. Outro elemento fundamental da sintaxe, o terceiro elemento, já estamos chegando ao finalzinho, é o período. O período possui sentido completo. Ele é chamado de período simples quando possui apenas um verbo, que também é chamado de período absoluto, e é chamado de período composto quando possui mais de um verbo. Esse período composto se subdivide em período composto por coordenação e período composto por subordinação. E aí, para estudar esse assunto, nós precisamos de várias outras aulas nesse período de tempo, né? Aulas curtas para que fique mais fácil para vocês compreenderem melhor. Exemplos de período. Nós temos aqui um exemplo de período simples. Maria surpreendeu-se com a notícia. Nós temos aqui o período simples, temos a presença da pontuação. E nós temos aqui o verbo surpreendeu. Como eu sei que eu tenho apenas uma oração aqui pela quantidade de verbo? Eu tenho apenas um verbo. No segundo período, no segundo exemplo, período composto, os estudantes resolveram ir ao teatro e depois tomar sorvete. Eu tenho aqui agora a primeira oração, está destacada aqui da cor amarelo, os estudantes resolveram ir ao teatro. Observe, nós temos aqui a locução verbal, resolveram ir. E a segunda oração
e depois tomar sorvete. Observe aqui a presença do verbo tomar. Né? Nós temos aqui um exemplo de período composto, por quê? Porque é um período que contém duas orações. E nós temos nesse caso aqui um sujeito que pratica a ação das duas orações, os estudantes, nesse caso. Se você gostou dessa aula, comente aqui, deixe seu joinha e compartilhe com os seus colegas.